boa noite, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez, mais um dia que o Senhor preparou para nós. Hoje vai ser uma sexta-feira um pouquinho diferente das outras, porque não estamos tendo culto presencial, somente online, devido a toda a situação que o nosso país está passando, está vivendo. Mas isso não significa que isso não é motivo para a gente desanimar, e sim para a gente se aproximar cada vez mais e mais do nosso Senhor. Eu queria compartilhar com os irmãos um versículo bem conhecido, que se encontra lá em 2 Crônicas 7, o 14 e o 15. Como eu falei, estamos passando por um momento delicado, um momento difícil, e temos que temos que clamar pelo nome do nosso Senhor. Lá em 2 Crônicas 7, 14, fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então, irmãos, é tempo de orar, é tempo de clamar, é tempo de buscar, se aproximar cada vez mais e mais do nosso Senhor. É tempo de agradecer por a gente estar bem, por a gente estar com saúde. Então, vamos interceder pelos que estão aí em leito de hospitais, pelas pessoas que estão passando por dificuldades, porque a gente sabe que não está fácil a situação. Então, vamos orar, que o Senhor fala que estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então, não precisa a gente estar na igreja aqui, que é 4 paredes, para a gente orar, para a gente se aproximar do nosso Deus. Você pode fazer isso em qualquer lugar. Então, vá no seu quarto, na sala, em qualquer lugar, se ajoelhe. Vamos todos juntos clamar pela nossa nação. Vamos todos juntos orar pelos nossos governantes, pelos nossos presidentes. Vamos todos juntos interceder por todos que estão aí na linha de frente, lutando para salvar vidas, lutando para que cesse esse vírus, que em nome de Jesus, nós cremos, nós servimos um Deus fiel, porque Ele é fiel em todas as suas promessas, e Ele fala que se a gente orar, se humilhar e buscar a face dEle, Ele virá e vai sarar a nossa terra. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade. Obrigada, Senhor, pois até aqui o Senhor nos sustentou, pois até aqui o Senhor nos livrou, nos guardou. Pai, estamos aqui, Senhor, para transmitir, Senhor, a Tua palavra, que o Teu amor, que o Teu Espírito Santo venha estar conosco, Pai, e que o Senhor Jesus, abençoe todos que estão nos assistindo, Senhor, que o Senhor dê forças para eles estar intercedendo, para estar orando, para estar buscando a Tua face. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Chamar o Germano, que ele vai estar trazendo, vai estar ministrando a palavra para a gente, que o Senhor possa abençoar a vida dele. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade. Obrigada, Senhor, pela vida do Teu servo, Pai. Que o Senhor abençoe, que o Senhor use ele, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo guie, Senhor, todas as palavras que ele vai falar, que não seja ele, mas seja Ti, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Graça e paz. Vou falar para vocês que hoje não foi uma preparação muito fácil para trazer a palavra para vocês, porque há um ano mais ou menos, a gente fechava a igreja pela primeira vez, com o início da pandemia, e
Não foi fácil naquele momento, né? Mas a gente foi se desdobrando, o pastor Cid e o pastor Clenaldo pregando inicialmente da casa de cada um, trazendo a palavra, para dar um apoio para nós todos que estavam nas nossas casas. E a gente foi batalhando, foi melhorando para tentar trazer uma imagem mais clara, um áudio mais claro, para vocês pudessem entender a palavra corretamente. E quando de repente as coisas estavam voltando a caminhar, a igreja voltando, as pessoas a comparecerem, a gente tem novamente essa nova parada, né? Uma parada que, no meu ponto de vista, realmente se faz necessário. Se faz necessário porque a gente precisa demonstrar nosso amor ao próximo, tá? A gente precisa mostrar para eles como é bom, tá? Respeitar um ao outro, e esse é um momento de respeito, tá? A gente tem que se resguardar. Eu me preocupo muito com minha família, preocupo com a família do pastor, com as pessoas que eu tenho contato todos os dias. Eu evito sair, e eu acho que com amor ao próximo a gente deve evitar, tá? Tenho certeza que isso tudo é passageiro, tá? Que Deus está conosco e com certeza Ele vai nos ajudar, amém? Eu vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias em Gênesis 22, do 1 ao 19, tá? Acho que quem pôde já ir dando uma olhadinha aí no rodapé do vídeo, né? Já tem aí o título, Gênesis 22, do 1 ao 19. Nossa, bastante versículo hoje, hein? Eu lembro logo quando o Nil pregou, uma das primeiras vezes dele, ele pegou um texto gigante também assim. Eu falei, será que é muito grande? Será que não é? Não, mas a palavra, Deus e o Espírito Santo me tocaram no coração e falaram assim, é essa a palavra, é essa que tem que levar hoje. E prestem bem atenção, irmãos, nesse texto, que fala um pouquinho da vida de Abraão, do 22 a 1 a 19, preste bem atenção, que ele fala muito conosco, falou muito comigo essa semana, principalmente nessa situação de hoje, tá? Então diz assim, ó, vamos lá, 22, Gênesis 22. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, ele lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois Abraão, de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui. Meu filho, perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe brandou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas as mãos sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos,
viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí diz este até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu brandou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negastes teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as entre elas dos céus, e como a areia da praia, na praia no mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berzebá, onde fixou residência. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero agradecer por estar aqui na tua igreja, Senhor Pai. Agradeço para os meus irmãos, Senhor, que estão nas suas casas, se resguardando, Senhor, por esse momento, Senhor, onde esse vírus está assolando o mundo. Mas eu tenho fé em Ti, Pai, que logo, logo estaremos todos reunidos aqui, aprendendo com a Tua palavra, Senhor, andando no Teu caminho que o Senhor nos ensina todos os dias. Deus, agradeço por todos os ensinamentos, e me mostre, Senhor, toque meu coração as palavras certas que eu devo levar, Senhor, aos irmãos, Senhor. Agradeço por estar contigo, e eu, obrigado, Senhor, por ter esse momento, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, quando me deparei com este texto, eu tenho filhos, 2 lindas meninas. Uma delas, né, esses meninos me enchem o saco, né? Mas são 2 meninas muito lindas. E me passou no coração a imaginar o que Abraão sentiu naquele momento, quando recebeu por Deus para a ordenança para levar o seu filho ao holocausto. Pense bem assim, se você voltar um pouquinho mais atrás desse texto, Deus fez uma promessa para Abraão, tá? Ele fez uma promessa onde daria terra e grande descendência a Abraão. Então, como Abraão teria uma grande descendência se levaria o filho dele ao holocausto, tá? Mas vamos voltar mais um pouquinho e pensar assim, ó. Todo mundo deve, em algum momento, já leu Gênesis, quando mostrava a dificuldade que Abraão e a sua esposa Sara tiveram para ter o seu filho Isaque, tá? Primeiro, Abraão não tinha filho nenhum. Aí a sua esposa deu a serva dela para que Abraão tivesse seu primeiro filho, para que ele tivesse a sua descendência garantida, tá? E isso já era uma coisa assim muito, muito complicada, né? Aí Deus veio e fez uma promessa a Sara que ia permitir que ela tivesse um filho. Só que essa promessa veio num momento que, se a gente olhar nos dias de hoje, falaria é impossível. Por quê? Porque quando Sara teve seu filho, ela tinha 90 anos. E quando Abraão teve seu filho, 100 anos, tá? O seu filho com Sara, 100 anos. Olha que dificuldade, né? Então, imagina a cabeça de Abraão como deve ter ficado de falar assim: o meu único filho, com ele e a esposa, né, com a esposa Sara, o Isaque, como seu único filho, seria possível levá-lo ao holocausto. Imagina, assassinar o próprio filho, tá? Oferecer a Deus o seu próprio filho. Imagina isso na minha cabeça, assim, eu tendo minhas filhas, eu não consegui entender, tá? Mas, pensando por esse lado, como era difícil, eu gostaria de discorrer um pouco mais desse texto, tá? E apresentar 3 grandes lições. 3 grandes lições que eu enxerguei nesse texto, e eu acho que traz muito para essa semana, para tudo que está acontecendo no nosso mundo, tá? A primeira grande lição que eu enxerguei é ter uma fé incondicional, a fé acima de tudo, tá?
Quando tomamos a decisão de levantar a mão e vir até aqui na frente, estamos dando um grande passo, onde a escolha desse novo caminho irá mudar nossas vidas. E para isso precisamos ter uma fé incondicional, uma fé incondicional em Deus, tá? Então a gente chegou um dia, o Espírito Santo começou a agir no nosso coração e fez com que a gente tomasse essa decisão de vir até aqui na frente. A gente levantou a mão. A partir dali, o nosso caminho começou a mudar, tá? Começou a mudar, a gente começou a tomar outras atitudes, baseado o quê? Baseado na palavra de Deus. Agora vamos voltar lá no texto. Não é à toa que Abraão, ele ficou conhecido como pai da fé. Ele cria tanto em Deus, que não pensou duas vezes quando recebeu a ordem de oferecer seu filho em holocausto, tá? Abraão, ele não era só conhecido como pai da fé, mas na Bíblia, Deus o chamou de amigo. Imagina, né? Ser chamado de amigo. Outro dia eu preguei sobre isso aqui, da amizade, né, de Abraão com Deus, de ser chamado de amigo. Já pensou? Uma coisa espetacular. É interessante observar que a fé de Abraão era tão grande que, lendo o texto, eu não sei se vocês prestaram atenção, principalmente do 1 até o 5 ali, eu não vejo em nenhum momento Abraão titubeando. Eu não vi em nenhum momento Abraão ficando triste, ou chorando, ou se lamentando. Ele simplesmente cumpriu o que Deus mandou. Ele foi extremamente obediente, com fé, tá? Então ele se levantou, pegou o filho dele, preparou tudo, né, para seguir. Eu vejo nesse texto somente que ele tinha certeza que voltaria com seu filho, pois Deus lhe havia feito a promessa da sua descendência. Vamos voltar lá no texto e a gente vai ler novamente o versículo 5, tá? O versículo 5. Olha que interessante aqui no 5. Fala assim: então disse a seu servo: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Veja que Abraão, ele não fala que iria voltar, ele fala voltaremos. Então ele tinha fé de alguma forma, não sei, de repente podia passar na cabeça dele que ele ia oferecer o seu filho em holocausto e Deus iria o ressuscitar, ou iria surgir outra coisa, mas ele tinha certeza, ele tinha fé. E sabemos que Deus, ele é poderoso, ele é extremamente poderoso, e para ele tudo é possível, tá? Então, irmãos, considerando a fé de Abraão, a fé que ele teria, que viria com o seu filho de volta, pois está escrito aqui que ele voltaria, ele falava que eles voltariam, tá? A gente vai passar para o segundo ponto, tá? Que é tomar decisões com fé, de que o melhor virá. Então, Abraão, ele tomou uma grande decisão, porque ele tinha fé, ele obedeceu, e a decisão dele era extremamente certeira, ele sabia o que ia fazer. Neste tópico, quando eu falo tomar decisões com fé, que o melhor virá, eu poderia falar, de repente, da nossa escolha, como eu falei no início do texto, falando assim, que a melhor decisão foi a gente estar com Cristo, com certeza, essa é a maior das decisões, tá? De a gente ter levantado a nossa mão e ter vindo aqui na frente. Mas eu queria falar de outras decisões, as nossas decisões diárias, decisões que devem ser amparadas por nossa fé, tá, irmãos? A gente tem que estar sempre, tudo o que a gente vai fazer no nosso dia, a gente tem que pedir apoio a Deus, pedir que Deus nos mostre o caminho que a gente deve seguir, ter fé que tudo vai dar certo. Eu acho muito interessante os pequenininhos, que eles se espelham muito no que a gente fala no dia a dia, né? Quando a gente está na igreja, eles aprendem. Hoje mesmo de manhã, eu vi a Helena cantando louvor aqui na obra, né? Enquanto a gente está trabalhando na obra. Em casa, quantas vezes, quando eu vou sair de carro, aí a Sofia, pai, tem que orar, já levanta a mãozinha. Então,
a fé já está plantada no coração delas. Eu tenho certeza que tudo que elas forem crescendo, as decisões que elas forem tomando, serão decisões com fé, tá? E eu oro por isso todos os dias, para que nossas crianças da nossa igreja cresçam na fé do nosso Senhor, do nosso Deus, do nosso Espírito Santo. Abraão, com toda a fé, quando recebeu a ordem, logo tomou a decisão, tá? Então vamos voltar um pouquinho lá em Abraão. Ele tinha tanta fé, que assim que ele recebeu a ordem de Deus, ele acordou cedo, acordou de madrugada, como o próprio texto diz. Ele preparou os jumentos, rachou a lenha, e depois de 3 dias, irmãos, 3 dias, que ele chegou no local indicado por Deus. Vocês já imaginaram passar 3 dias caminhando, levando o seu filho, sabendo um dos objetivos, qual que é o objetivo que Deus estava mostrando para ele, e não se reclamar, não desistir, tá? É difícil entender, né? Como não desistir, como não voltar atrás. Muitas vezes a gente acorda num domingo e fala assim: hoje eu vou para a igreja, tá? Hoje eu vou para a igreja. Aí eu preparo as coisas cedo, me arrumo, tal. Aí de repente chega uma visita. Aí a visita começa a conversar, tal, e desiste de vir para a igreja, prefere ficar em casa, prefere ficar se guardando para futebol. O futebol é um dos meus pontos fracos, né? Mas prefere ficar em casa para assistir o futebol, prefere largar tudo para de repente para sair para algum lugar. Abraão teve 3 dias para desistir, e ele não desistiu, irmãos. Ele não desistiu. Não é à toa, como eu repito novamente, não é à toa que ele é conhecido como o pai da fé, porque ele não desistiu nesses 3 dias. E falando nisso, em todas essas dificuldades, que assim como teve Abraão, nós temos, eu não posso jamais deixar de tocar em um ponto que a gente prega muito aqui na igreja, que são as missões, tá? Eu ainda acho que a gente vai crescer muito com o Espírito Santo, crescer muito com o nosso Deus, que a gente um dia vai chegar a mandar mais e mais missionários para Ele levar a palavra para todos os cantos desse mundo. E eu não vejo uma pessoa que tenha tanta fé como um missionário, tá? Um missionário, imagina só, se ponha no lugar deles, comece a imaginar a decisão que ele tomou, a fé que ele teve para tomar essa decisão. Ele largou a família, tá? Um missionário normalmente larga a família, larga sua casa, muitos largam seus filhos, largam o bem-estar, porque quando você vai de repente para um país que tem muitas dificuldades, que não é permitido pregar a palavra de Deus, ele larga o bem-estar. Ou como a nossa irmã Teresa, que saiu daqui de São Paulo com toda uma estrutura que a gente tem de uma grande cidade e foi para uma pequena cidade lá no sertão, largou o seu bem-estar. Porém, são nessas coisas que podemos ver a força do Espírito Santo agindo. E eu tenho plena convicção que cada missionário que está no campo tem a certeza que Deus está olhando por ele e que a palavra sagrada está sendo levada para as pessoas que necessitam. Irmão, olha a fé que essas pessoas têm. Assim como eu não entendo Abraão, eu ainda não consigo entender a irmã Teresa. Vou ser sincero, eu não consigo entender. Tá? Ela largou o emprego, largou a família, ela tem filho e filha aqui. A última vez que ela saiu daqui de São Paulo para voltar para Prensa, né, pastor? Prensa. Ela largou a netinha, que tinha acabado de nascer. Você já pensou? É bem complicado, né? Outro dia eu estava até conversando com o Nil e a gente falou assim: nossa, imagine a espiritualidade, a fé que uma pessoa como a irmã Teresa tem para poder tomar essa decisão, tá? Mas como ela tomou essa decisão, e assim como muitas decisões que a gente toma no dia a dia, a gente sempre procura um resultado, tá? E o terceiro ponto que eu falo, quando a gente age com fé, a gente toma decisões com fé,
a gente tem que agradecer os resultados. Do versículo 10 ao 19 que a gente leu, mostra que não era seu desejo, não era o desejo de Deus o holocausto do menino, tá? Do filho de Abraão. Não era o desejo de Deus, pois Abraão realmente tinha feito uma promessa. Não, desculpa, Deus tinha feito realmente uma promessa para Abraão, tá? E a promessa, ela ia se concretizar. Então, no momento de dificuldade ali, no meu ponto de vista, um momento de tristeza, mas que Abraão estava cumprindo firmemente em obediência do Senhor, o Senhor veio e falou: não, Abraão, eu tenho certeza que você teme a mim, eu tenho certeza que o Senhor teme, que você teme a todos os ensinamentos, que você segue, que você é obediente, que você tem muita fé em Deus, e tem ali o novilho, né, para poder ser levado ao holocausto no lugar do filho. E nisso ele começou a colher os resultados, tá? A gente vê que Deus pegou e falou, reafirmou a promessa, reafirmou para Abraão que ele teria grande descendência, tá? Reafirmou que essa grande descendência teria terras, tá? A terra dos seus inimigos. E levando em conta isso, eu tenho certeza que se nós crermos em Jesus Cristo, que nos mostra o caminho que devemos seguir, tá? Se a gente crer, a gente vai conseguir atingir grandes resultados. Mas para isso, irmãos, todos os pequenos resultados que a gente consegue no dia a dia, a gente precisa ser grato. Abram lá suas Bíblias em Colossenses 3:17. Vamos ler mais um versículozinho, né? Porque nada melhor que a Bíblia embasar tudo que a gente fala, né? Vamos lá em Colossenses 3:17. Colossenses 3:17. Fala assim, ó, irmãos: em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nem preciso falar mais nada, né? Se Jesus está falando para a gente dar graças em tudo que a gente fizer, em tudo que a gente falar, irmãos. Olha como é importante, em tudo que a gente falar. Porque quando a gente fala, a nossa palavra, ela é poderosa, viu, irmãos? Ela pode mudar a vida das pessoas. Então, se a gente continuar com fé, obedecendo a Deus, levando a palavra para as pessoas que necessitam, o resultado será, como diz aquele versículo, quando todas as coisas do mundo, quando todos souberem da palavra de Deus, todos conhecerem o Evangelho de Deus, Jesus retornará, então a profecia será cumprida, né? Então, irmãos, temos que ser gratos sempre. Hoje, estamos aqui realmente, como eu disse, estamos nos preparando para novamente estarmos com uma igreja fechada, a igreja templo, tá? Não a igreja nós, porque o Espírito Santo fala que nós somos a habitação dele, nós somos a igreja dele, tá? Então, a igreja está fechada para os cultos, mas eu tenho fé, tá? Muita fé, assim como Abraão teve, que isso é passageiro, e que em breve nós todos estaremos reunidos novamente aqui, para glorificar nosso Senhor Jesus Cristo. E temos que ser gratos por ter a oportunidade de estar aqui, tá? A oportunidade de estar em casa, a oportunidade de podermos nos ajoelhar, de podermos orar, de poder estar aí, ó, assistindo a live, tá? Muitas pessoas não têm essa oportunidade. Hoje mesmo, o primo da Mônica, ele está internado no hospital da Vila Penteado, e ele está lá, ele está dividindo um respirador com um companheiro ao lado.
e ele estava na enfermaria, agora ele foi transferido para um outro setor, que pegaram o celular dele, que ele não pode ficar mais com o celular. Ou seja, ele perdeu o direito de ter o contato com a família, tá, que ele tinha quando tinha o celular. Ele perdeu o direito, de repente, de escutar a palavra de Deus na live, como vocês estão escutando aí, tá? Então, irmãos, eu quero ser grato de estar aqui. Eu quero ser grato e aí agradecer a Deus de estar podendo pregar a palavra para vocês, tá? Eu quero ser grato de poder ter minha família, tá? A minha empresa é uma empresa de turismo, ela está passando por sérias dificuldades, mas a dona do hotel, segue direitinho, ela não atrasa o salário para ninguém. Teve reduções salariais, como muitas empresas teve, ela segue ao pé da letra. Eu quero ser grata por Deus permitir que ela faça dessa forma, tá? Apesar de ela não ser cristã, eu creio que um dia, e vou orar por ela, para que um dia ela venha conhecer o nosso Pai. E para concluir, irmãos, para Abraão, Deus prometeu a terra e grande descendência, para nós a vida eterna. Então, vamos abrir em João, em 1 João 2, 1 João 2, 24 ao 25, tá? Onde tem essa promessa. 1 João 2, do 24 ao 25. Diz assim, olha como é importante, irmãos, prestem bem atenção. Permaneça em vós o que ouvistes, desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Em João 3,15, também ele fala nesse versículo, tá? Fala da vida eterna. Se vocês quiserem ler depois, são versículos que reafirmam tudo que Deus nos prometeu. E, irmãos, para finalizar, a busca da vida eterna, como está nesse versículo, depende de nós. Para isso, precisamos ter fé. Com a nossa fé, superaremos as dificuldades. Como Abraão fez, nos 3 dias, a dificuldade de levar o filho dele para ser oferecido em holocausto, tá? E com a ajuda de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nós estaremos cada vez mais fortes. Então, irmãos, não desista, sejam fortes, sejam unidos, respeite ao próximo nesse momento, sempre, tá? Respeite o próximo, respeitar o próximo nesse momento, é o que eu digo, no sentido, fique em casa, quem pode ficar em casa, fique em casa, não ponha em risco a sua família. Outro dia, eu vi uma matéria na internet, que uma senhora falava assim, meu filho se levou ao suicídio. Por quê? Porque ele ia em festas e mais festas, e não se preocupou se resguardar. E ela mesma falou, o quão errado eu estava, porque eu também participava. Eu acho que é o momento, irmão, de a gente se resguardar, de obedecer às nossas autoridades, assim como a Bíblia nos diz, obedeça às autoridades, tá? Vamos, irmãos, orar, ser forte e orar. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado, Senhor Pai, por essa palavra que o Senhor permitiu, Senhor, trazer aos irmãos. Os proteja, Senhor, todos que estão nas suas casas. Permita, Senhor, que eles aprendam. Use esse tempo, Senhor, para ler a Bíblia. Se dediquem às suas famílias, porque, de repente, Senhor, é isso que o Senhor quer, que todos nós se dediquemos mais e mais nessa nossa família, e está dando essa oportunidade para que estejamos em casa, Senhor, aprendendo com a Tua palavra, orando um para os outros, Senhor, e pedindo a Ti, Pai, que venha nos salvar, Senhor, que tenha misericórdia, Senhor, de todas as pessoas, Senhor, desse mundo, e que eles possam um dia conhecer a Tua palavra. Cuida, Senhor, dos médicos,
dê sabedoria para eles, Senhor, haja através deles, para que as pessoas possam ser curadas, Senhor Pai. É o que eu lhe peço, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Cuida também, Senhor, dos nossos professores, que eles estão, Senhor, indiretamente na linha de frente também, quando recebem as crianças, Senhor, e que eles possam, Senhor, ensiná-las, que elas devem também levar o conhecimento para casa, para que elas falem para os seus pais, que se protejam, que se cuide, assim como os professores pregam tanto nas escolas, Senhor. É o que eu lhe peço, Deus, os proteja, abençoe a todos nós. Eu agradeço por estar contigo, Senhor. Abençoa a minha família, a família dos pastores dessa igreja. Abençoe todos os missionários, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vou chamar a irmã Mônica, tá? Ela vai orar pelas pessoas que pediram na live. Eu vou estar olhando a live aqui. Se mais alguém pedir em oração, é só avisar pela live aqui que eu vou passando para ela, tá bom? Fiquem com Deus, irmãos. Glória a Deus. Vamos lá nos pedidos de oração. Vamos estar orando, irmãos, pela nossa irmã Irineia, né, que perdeu o seu irmão essa semana. Orar por ela, pela família dela, né, pela família enlutada. Por saúde, orar pela nossa irmã Tereza, que ela não está bem. Pelo pastor Joel, que é um amigo do nosso pastor Cido. Pela nossa irmã Silvana. Oração também pelo Eduardo, que é o irmão do irmão Mário e família. Oração pelo meu primo, o nome dele é Elton. Pela dona Marlene, dona Lourdes, dona Zuila, que é a minha mãe. Por todos da Palavra da Vida, por cada membro. Oração, gente, pelos nossos governantes, pelos nossos presidentes, por todos os médicos, enfermeiros, por todos, né, que estão aí na linha de frente, né, para combater essa pandemia. Por todos que perderam seus empregos, né, pelos pais de família que perderam seus empregos. Né, vamos orar pelos comerciantes aí que estão com seus comércios fechados. Enfim, oração pelo fim dessa pandemia. É isso. Se eu esqueci de anotar alguém, me perdoem. Né? Deus sabe, né? Deus conhece. Antes mesmo da gente pedir, Ele já sabe. Amém? Vamos lá orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade. Obrigada, Jesus, pois até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos sustentou. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, te apresento, Senhor, todos esses nomes que foram citados aqui, Pai, pois a Tua palavra fala, Senhor, que mesmo antes de pedir, o Senhor já sabe o que vamos pedir. Pai, te peço, Senhor Jesus, visita, Pai, a família da irmã Irineia, Senhor, que está enlutada, que Teu Espírito Santo console, conforte, Senhor, pois só Ti, nesse momento, Pai, pode restaurar, pode dar forças, Pai. Por cada pedido de saúde, Senhor, pelo nosso pastor, pelo amigo do nosso pastor Cido, que é o pastor Joel, Pai, restaura, Senhor, cura, que seja feita, Pai, a Tua vontade, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Cada pedido aqui mencionado, Senhor, cura, Senhor Jesus, vá de encontro, Pai. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, tenha de misericórdia das nossas vidas, Senhor. Misericórdia do nosso país, Senhor, pois sabemos que não está fácil, Pai. Visita, Pai, nesse momento os leitos de hospitais, Senhor Jesus. Tenha de misericórdia, Pai, daqueles que estão clamando, estão pedindo ajuda, Senhor, estão pedindo misericórdia, Senhor. O Senhor sabe, o Senhor conhece, Pai. Que o Senhor abençoe, Senhor, os médicos, Pai. Que o Senhor abençoe eles, Pai, pois eles também estão sofrendo, Pai, sem saber o que fazer, Senhor. Sabemos que muitos médicos estão ali, Senhor, escolhendo vidas que possam salvar, Senhor Jesus. Que o Senhor dê forças para eles, sabedoria, Senhor. Para os enfermeiros, para todos, Senhor, que estão ali na linha de frente, Pai. Visita, Pai, cada um deles, Senhor Jesus.
que o Senhor venha ter de misericórdia, Senhor, do nosso povo, da nossa nação. Foi lido, Senhor, a Tua palavra, falando que se o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, orar, se humilhar e buscar a Tua face, o Senhor viria e sararia a nossa terra. Venha, Senhor, de encontro conosco, Pai. Venha, Senhor Jesus, com Teu Espírito Santo, com as Tuas bênçãos, com as Tuas misericórdias, Senhor. Venho te pedir também, Senhor, por cada membro da Palavra da Vida, que eles possam, Senhor, estar nas suas casas, Pai, buscando, Senhor, buscando a Tua face, orando, clamando por Ti, Senhor. Venho te pedir por todos do nosso país, da nossa nação, Senhor. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada por mais esse dia, Jesus. Obrigada, pois mesmo em meio a tantas dificuldades, o Senhor tem nos sustentado, tem nos livrado, tem nos guardado, Senhor. Nos dê sabedoria, Senhor, para falar do Teu amor, para falar da Tua palavra para aqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Nos dê, Senhor, sabedoria, nos ensine a orar, Senhor Jesus. Nos ensine a buscar a Tua face, a cada dia mais e mais, Senhor. Que esse momento, Senhor, que estamos passando de dificuldade, que possa servir, Pai, de aprendizado para cada um de nós. Que possamos, Senhor, ser gratos por tudo, pois sabemos que tem muitos sofrendo, Pai, e muitos morrendo sem conhecer a Ti, Senhor Jesus. Então nos capacite, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, Senhor, para falar do Teu amor. É o que eu te peço, Pai Santo, Pai amado, Pai querido. Eu te peço sabedoria e proteção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Chamar agora o nosso pastor Cido. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, irmãos. Este momento é um momento de nós obedecermos. E para vocês imaginarem, aqui no templo da Palavra da Vida, na igreja, estamos em 4 pessoas. Nesse exato momento nós estamos em 4 pessoas. Estou eu, o irmão Germano, a esposa, a irmã Mônica e o Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus diz que onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei, e que nós possamos obedecer. O protocolo do governo de São Paulo começa a partir do dia 15, nós começamos a partir de hoje, porque nós precisamos fazer a nossa parte e ajudar. Irmãos, amigos que estão na live, irmãos que estão em casa, obedeçam. Não é momento de nós irmos jogar bola, não é momento de nós estarmos em festa, é momento de você resguardar a sua família, de você amar os seus, e principalmente de estarmos juntos, buscando o Senhor nesta oportunidade. Sabe o que eu vejo? Deus nos chamando à obediência. E chegou uma hora, irmãos, em que nós iremos saber, e a Bíblia nos mostra, quem verdadeiramente são os adoradores do Senhor. E a palavra de Deus lá em João 4:23 diz: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Irmãos e irmãs, Abraão verdadeiramente foi um adorador. Ele adorou a Deus em espírito e em verdade. Abraão cria, de fato, como o irmão disse, que Deus proveria no lugar do filho. E mesmo que Deus não provesse, ele cria que Deus o ressuscitaria. Meus irmãos, creia em Deus. Domingo nós estaremos com a Escola Bíblica Dominical online. Nós teremos o culto da Palavra de Deus. Você da Palavra da Vida, você que está em casa, você que é um verdadeiro adorador, participe da Escola Bíblica Dominical, participe do culto, convide seus amigos, suas amigas, seja
adorador de Deus, seja aquele adorador que a palavra disse, que nós lemos agora, que Deus está buscando. Vamos orar? Senhor Deus, Santo Pai amado, em o nome de Jesus, queremos neste momento, Senhor Deus, te render graças e bendizermos o teu nome, Senhor. Quero agradecer ao Senhor pela vida do teu servo, Senhor Deus, que ministrou a tua palavra aos nossos corações. Que nós sejamos, Senhor Deus, não somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, agradeço ao Senhor pela vida da tua serva que veio aqui orar pelos enfermos, orar pelos amigos, orar por aqueles que necessitam de oração, orar pelo nosso país, Senhor, em nome de Jesus. Quero agradecer ao Senhor pelos irmãos e irmãs que estão na live, agora neste momento. Quero agradecer aos irmãos e irmãs, a Deus, por aqueles que ainda não estão conectados. Quero agradecer a Deus pelos meus amigos, pela minha prima, ó Deus santo e amado, pelas minhas amigas, Senhor Deus, pelos meus parentes que estão na live assistindo, pelo seu Dima Tristão, que está na live, e tantos os outros que eu não me lembro agora. Em nome de Jesus, que o Senhor fale ao coração deles, e eles possam, Senhor Deus, decidirem pelo Senhor, não porque eu estou falando, mas porque a tua palavra, ela é a verdade, e ela é a verdade absoluta, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que em meio a esta pandemia, que em meio a esta loucura que estamos vivendo, o Espírito Santo do Senhor encontre verdadeiros adoradores do Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos viver a Tua palavra, Senhor Deus, neste momento. Como já foi orado, pedindo o Senhor Deus, dê sabedoria ao nosso governador de São Paulo, ao nosso presidente. Ó Deus, dê sabedoria aos homens que estão revestidos de autoridade, aos outros governadores, aos médicos. Pai, nós precisamos do Senhor. Nós necessitamos, Deus, da essência do Espírito Santo, Senhor, dando sabedoria a estes homens, a nós como igreja, para podermos vivermos a Tua palavra e ajudar, Senhor. Deus, em o nome de Jesus, quantas pessoas, Senhor Deus, não estão sofrendo ou passando por alguma dificuldade por não Te conhecer, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Derrama do Teu Espírito Santo sobre a vida dos Teus servos, sobre a vida daqueles que nos assistem agora, que ouve esta palavra. Deus, em nome de Jesus, dê livramentos, Pai, restaura a saúde, cura, Senhor, em o nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, firma a Tua igreja, Senhor Deus, sobre a rocha. Que a Tua igreja possa, neste momento de dificuldade, saber que todas as vezes que a igreja passou por dificuldade e ela clamou, o Senhor ouviu dos céus e o Senhor socorreu e deu vitória à igreja do Senhor sobre a terra, Senhor. Deus, em o nome de Jesus, a honra, a glória e a graça, Pai, o louvor é todo seu, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, pois não há nada melhor, Senhor, do que exaltar o Teu nome, do que glorificar o Teu nome, do que bendizer o Teu nome. Ó Deus querido, em nome de Jesus, Pai eterno, nos ajude, Senhor. Que nós tenhamos, Deus, um final de semana abençoado, guardados, Senhor, pela Tua mão poderosa, Senhor Deus. Que nós tenhamos, Senhor Deus, um culto online, Senhor Deus, Pai Santo, no domingo. Ó Deus, que seja uma palavra restauradora, vinda dos céus para os nossos corações, Senhor. Que nós possamos juntos buscar o Senhor, buscar a Tua presença,
buscar a tua face enquanto o Senhor está por perto, enquanto possamos invocar o teu santo nome, Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus te enriqueça de entendimento, meus irmãos em Cristo, minhas irmãs em Cristo, meus amigos, minhas amigas, meus parentes, bendito seja o Senhor nesta noite sobre a tua vida, que o Senhor te dê graças, te dê entendimento, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja, em o nome de Jesus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.